Olá, o nosso assunto é automedicação. É aquela velha história. Você acorda de manhã, está com uma dor de cabeça, uma dor de estômago, vai lá na gavetinha, pega um remédio, não passa, você toma outro. Mas até que ponto isso representa um risco para a saúde, a automedicação? Para falar sobre esse assunto, eu converso com o professor Alípio de Oliveira do Carmo, ele que é coordenador geral do curso de farmácia da Unip. Seja muito bem-vindo, professor Alípio. É sempre um prazer conversar com o senhor. Obrigada. Obrigado, Malu, por essa oportunidade de falarmos novamente e principalmente de um assunto muito importante para nós, que é a automedicação, o uso indiscriminado de medicação que nós temos hoje no mundo, não é só no Brasil, no mundo. Exatamente, né, professor? Que perigos que isso pode trazer para a saúde? O perigo hoje que a gente vê de automedicação é você mascarar um mal maior. Então, você está com sintomas, então o organismo está respondendo a alguma situação do seu corpo, alguma irregularidade no seu estado fisiológico e sinalizando. Então, se você não tem um diagnóstico, você não tem uma frequência dessa dor, acordou com dor de cabeça, tomou um analgésico, que é muito comum, sempre nós, né, a maioria da população tem a sua gavetinha, como você diz, cheia de remédios dentro de casa, cheio de medicação, você tomar. O perigo é, se essa dor menor que a gente chama, que é essa dor de cabeça, não passar, é você ter problemas maiores e continuar tomando analgésico, tomando medicação e mascarar um mal maior, uma doença maior. Okay? Então, assim, hoje nós classificamos em vários modelos, né, de automedicação, que é esse. Qual o problema que você tem? Você já tem um diagnóstico de enxaqueca, por exemplo. Então, você já sabe, você já tem um grupo de medicamento que você toma periodicamente, já foi feita uma avaliação. Agora, se essa dor de cabeça é pontual, ontem eu saí, tomei um pouco mais de bebida alcoólica, isso é comum da enxaqueca no outro dia, ter né, o, a famosa ressaca, você tomar um comprimido para aliviar a dor, isso é muito comum, é fácil de você fazer. O problema é, se essa dor de cabeça é persistente, acontece vários dias, o perigo é você mascarar uma doença, aliviando o seu sintoma imediato e mascarar uma doença mais grave. Esse é o perigo que nós vivemos hoje. O professor Alípio, assim, quais seriam, vamos dizer, os fatores que estão mais associados ao uso indiscriminado de medicamentos? Então, nós temos duas situações. A automedicação é aquela medicação que você vai até a farmácia, compra lá um antitérmico, um analgésico, um medicamento para tosse. Então, isso é chamado de automedicação. O uso indiscriminado é quando você usa mesmo medicamentos prescritos por um profissional de saúde, por exemplo, um médico prescreveu, e você começa a usar uma quantidade exagerada daquele medicamento. Por exemplo, o médico prescreveu um medicamento que tira a dor, um comprimido a cada 8 horas. Isso foi o que ele estabeleceu. A sua dor não passa, você começa a tomar 2 comprimidos, 3 comprimidos, reduz o horário. Então, isso passa a ser um uso indiscriminado do medicamento. Quando você usa dentro da prescrição ou dentro do estabelecido pela indústria farmacêutica sobre o controle do medicamento, isso está certinho. O problema é o uso indiscriminado, quando você começa a usar doses muito altas, ou você começa a usar medicamentos para mascarar certas doenças que você tem. Então, a automedicação hoje é muito perigosa por isso, porque você pode estar mascarando uma doença de base. Então, eu tive um caso de um paciente que tinha dor de estômago, tomava um antiácido, ia na farmácia e comprava um antiácido. Depois, isso foi durante meses, até um dia que ele teve uma dor mais intensa, foi até o pronto-socorro e ele tinha uma doença mais grave no estômago. Então, se no primeiro sintoma tivesse resolvido, ele não teria com frequência essa dor. Mas como ele tinha com frequência, ele foi usando
medicamentos paliativamente para tentar tirar a dor, mas ele tinha uma doença mais grave de base. Então, esse é o perigo. Então, se você tem uma dor de cabeça, como você teve hoje, passou com analgésico, agora amanhã ela volta, hoje à noite ela volta. Então, é um alarme que seu organismo está dando. Então, não adianta eu duplicar a dose do medicamento, eu triplicar a dose do medicamento, porque aí você vai estar mascarando mais ainda a sua patologia, que possa ser que você tenha. O professor, eu tenho aqui uma informação da nossa produção, que uma pesquisa do Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualidade, em parceria com o Datafolha, de uma pesquisa realizada em maio de 2022, revelou que o número de brasileiros com 16 anos ou mais que tomam remédios por conta própria passou de 76% em 2014 e chegou a 89% em 2022. Bom, com essa informação, a gente pode dizer que a questão da automedicação ela é um hábito enraizado na população brasileira? Essa pesquisa trouxe essa informação de suma importância. Hoje nós temos problemas com serviços de saúde, a dificuldade muitas das vezes de passar numa consulta médica, o valor alto, por exemplo, dos seguros de saúde, né, os convênios médicos. Então, toda essa dificuldade leva a população a frequentar mais a farmácia e começar, né, a usar medicamento de forma errada. Hoje nós sabemos que isso aumentou muito na pandemia, porque todo mundo ficou com medo já era alto e ficaram com medo na pandemia de frequentar ambientes de saúde e começaram o tratamento em casa de forma paliativamente. E isso é uma coisa muito comum na população brasileira. E principalmente que muitos dos medicamentos no Brasil são chamados MIP, medicamentos isentos de prescrição, ou seja, de venda livre. Você chega na farmácia, pega o medicamento, passa no caixa e vai embora. Tem medicamento que, mesmo escritos venda sob prescrição médica, as farmácias vendem sem necessidade da receita, né? Então, hoje, a restrição que nós temos nas farmácias são os medicamentos chamados controlados, que esses são medicamentos que precisam reter receita ou precisa, né? Tem necessidade de apresentação da receita. Agora, os medicamentos chamados MIP, eles estão livres na farmácia para você comprar a hora que você quiser. E isso estimula a população a comprar medicamento e ter medicamento em casa, e a qualquer sintoma você toma medicamento porque alguém indicou, porque um amigo tomou e fez bem, e isso passa a ser uma rotina para o brasileiro. Isso passa a ser um complicante. Grave, né, professor? Porque vai indo, né? A minha amiga tomou, meu amigo tomou. Não é bem por aí, né, professor? Essa questão o senhor tocou num ponto importante, né? A receita controlada, isso dá trabalho e tudo mais, mas não é uma questão tão simples assim. E também venda sobre prescrição médica, quer dizer, os laboratórios têm esse cuidado, né, professor? Eu acho que assim falta a gente falar mais sobre isso, divulgar e falar das implicâncias, né, que isso pode ter no nosso dia a dia mesmo, porque e essa cena que eu descrevi no início, o professor, ela é assim tremendamente comum, né? Então, assim, como é que a gente pode, vamos dizer, nessa nossa entrevista que a gente está falando desses alertas, né, professor? Como é que a gente pode se dirigir às pessoas, assim, no sentido de despertar essa consciência em relação à automedicação? O que eu sempre recomendo, né, para os pacientes, quando a gente dá palestra, entrevistas, procure o profissional da área de saúde. Hoje, sempre foi, mas hoje é muito mais cobrado isso junto ao Conselho Regional e Federal de Farmácia, a presença do farmacêutico na farmácia às 24 horas do dia. Então, ele tem, obrigatoriamente, por lei, dar assistência farmacêutica a esse paciente que está na farmácia. Então, vá até a farmácia, converse com o farmacêutico,
ele vai te dar orientação. E hoje, né, nós temos uma legislação que permite que o farmacêutico possa fazer uma consulta farmacêutica e prescrever os medicamentos, né, chamados isentos de prescrição. Então, ele pode orientar você a tomar uma dipirona, né, que é um medicamento para dor, um ácido acetilsalicílico, que é um anti-inflamatório, um medicamento para tosse, um medicamento para o estômago, desde que ele passe por uma anamnese, por um exame, né, com o farmacêutico, uma informação do farmacêutico, e esse farmacêutico, hoje, ele pode fazer a consulta, caso ele faça a prescrição, aí sim ele precisa de um curso de especialização em farmácia clínica para a prescrição. Mas a consulta em si, de ele conversar com o paciente, saber o que o paciente tem, o que ele está tomando e orientar de forma correta, isso é muito importante hoje em dia. Então, essa mudança na legislação trouxe muita coisa boa para as pessoas no dia a dia. Então, assim, a orientação farmacêutica ele pode dar, a prescrição que ele vai precisar de um curso de especialização, mas a orientação profissional, todos as pessoas que frequentam a farmácia, todos os pacientes, todos os clientes, têm esse direito de conversar com o farmacêutico e ter a orientação adequada para o uso do medicamento que ele está levando, sendo orientado. E aí é importante também, né, já que o senhor também é coordenador geral do curso de farmácia da Unip, professor, eu queria puxar também por esse lado, quer dizer, você está falando do estudo, do avanço, nesse sentido, né? Porque, assim, aquela imagem do farmacêutico, né, com aquele jalequinho branco, pode ser até uma imagem saudosista, né, uma imagem boa para os escritores, mas para a saúde da população, isso não faz mais sentido, né, professor? Aquela pessoa que estava ali e ele ia muitas vezes pelo costume, pelo que ele aprendia na prática mesmo, né? Então, assim, pensando aí pelo lado da formação, como é importante, né, professor, que o aluno, quem está na sala de aula hoje, ou quem pensa em fazer um curso de farmácia, ver, por exemplo, essas possibilidades que a carreira de farmacêutico, para onde ela leva hoje, né, professor? Pois, por exemplo, aqui na Unip, né, onde eu coordeno o curso, nós colocamos dentro da matriz curricular do aluno a parte de anamnese, de semiologia, como atender o paciente, quais as perguntas a serem feitas, como estudar as doenças do paciente. E, nos últimos anos, o aluno tem que passar também pelo consultório farmacêutico, para ele entender como é que atende um paciente, como é que a gente analisa os medicamentos do paciente, como é que ele está tomando esse medicamento, se ele está tomando no horário certo. Então, todas essas informações nós passamos no dia a dia para o nosso aluno. E ele vai para o estágio, também ele é obrigado, nós temos um estágio obrigatório que ele tem que passar num consultório farmacêutico, junto com um supervisor farmacêutico, para entender como é que é essa relação. Por exemplo, nós tivemos um caso do paciente reclamando que ele estava tomando todos os medicamentos de forma correta, mas a pressão arterial dele não baixava. Aí o estagiário, o aluno, levantou todos os medicamentos e falou, não, tá certo, tá tudo certinho. Aí nós informamos para o aluno, pergunta para ele se ele toma alguma coisa, algum medicamento fora desse daqui. Aí ele reclamou que ele geralmente tinha muita dor de estômago e às vezes ele tomava bicarbonato de sódio. Então, o bicarbonato de sódio, que é de venda livre, todo mundo conhece, você compra até em supermercado, ele é uma substância que interfere na absorção do medicamento, e também tem sódio, que aumenta a pressão. Então, todo esse processo tem que ser avaliado. O que ele está tomando? Porque às vezes ele fala, mas bicarbonato de sódio não é medicamento, eu compro isso num supermercado, eu tomo lá para melhorar meu estômago. Por exemplo, o paciente hipertenso, a gente tem que evitar certos adoçantes, porque a gente já sabe
que pode causar hipertensão. Então, é uma análise que a gente tem que ter feito, que nós temos que fazer do conjunto do paciente. Por quê? O que a gente preconiza é que não existe doença, existe o doente. Então, para cada um, o medicamento vai funcionar de uma forma, às vezes o horário, a gente fala, esse medicamento tem que tomar à noite. O paciente trabalha à noite, então eu tenho que verificar as condições desse paciente. Então, o medicamento tem essas nuances que nós precisamos ficar atento, né, para poder orientar corretamente e o menor risco possível. Só para você ter uma ideia, Malu, hoje, 40% a 50% do tempo de internação num hospital é por interação medicamentosa. Ele não está lá mais pela doença que ele tinha, e sim pelos medicamentos que ele está tomando. Então, hoje, até dentro da área hospitalar, nós temos os chamados farmacêuticos clínicos que estão junto com os médicos, com os nutricionistas, com os fisioterapeutas, acompanhando o paciente para entender o que está acontecendo. Por exemplo, tem um medicamento que todo mundo conhece, que, né, vou dar o nome comercial, chamado Lufital, que na sua composição tem lactose. Então, se o paciente é intolerante à lactose e ele toma esse Lufital, ele vai ter dor, ele vai ter um comprometimento do seu estado geral. Então, eu tenho que trocar o medicamento de gota, por exemplo, por uma cápsula. Isso já resolveria o problema do paciente. Então, é muito importante essa formação do farmacêutico num consultório ou dentro, né, se ele optar para fazer área hospitalar, esse acompanhamento do paciente para ele entender o que tem de problema naquele medicamento e com aquele paciente. Então, por isso que a gente fala que não existe doente, existe a doença. Então, a doença, a doença em si, todos têm. Né? Então, se eu pegar a neurologia, todos estão com a mesma doença. Mas a resposta do paciente é diferente. Então, eu tenho que entender. O mais importante não é a doença, é o doente, é o paciente. Como é que eu vou atender, como é que eu vou trabalhar com ele para dar o mínimo possível de interação medicamentosa, o máximo de conforto para o paciente quando usa aquele medicamento. O professor, essa tua fala, ela me remeteu também a outra questão, né? Fiquei pensando quando você falou essa questão da pressão. Pode ser também uma combinação inadequada. Você toma um remédio para um sintoma qualquer que você tem, e ele, assim, aquele é o remédio, sim, mas se ele for ministrado com outro remédio que você pode ser alérgico, por exemplo, é um outro risco que nós estamos falando, né? Eu queria falar um pouquinho sobre essa combinação entre os remédios. O que nós observamos hoje é a que a gente chama de reações adversas ao medicamento ou interações do medicamento. Então, hoje nós temos interação medicamento-medicamento, medicamento-alimento, medicamento com álcool. Então, muitas das vezes os pacientes, quando consultam com a gente, a primeira pergunta deles, eu posso beber álcool? Né? Então, alguns podem, outros não. Então, tudo isso tem que ser avaliado. Então, essa interação medicamentosa é extremamente importante ser avaliada. Porque muitas das vezes, mudando o horário do medicamento, né, e dando um intervalo entre um medicamento e outro, reduzimos drasticamente os efeitos adversos desse medicamento. Ou damos um medicamento associado àquele medicamento para aliviar. Por exemplo, já sabemos que aquele medicamento vai causar dor de estômago. Então, será que não é saudável conversar com o médico e falar, olha, doutor, precisamos usar um medicamento associado a esse para reduzir essa dor de estômago, senão o paciente vai abandonar o tratamento, porque ele vai ter dor de estômago e ele não vai querer tomar aquele medicamento. Então, todo esse tipo de informação, hoje, nós levamos para os alunos, para os futuros profissionais farmacêuticos, para que eles entendam isso que acontece. Porque o médico, muitas das vezes, e o que acontece muito também, às vezes o paciente vai em 2, 3 médicos diferentes e eles prescrevem medicamentos, às vezes de forma não regular, né, não conversando, as receitas, né, dos medicamentos se conversando, e prescreve 2, 3 medicamentos que não podem tomar juntos, né, que são incompatíveis. Então, muitas das vezes chega uma receita na farmácia e a gente fala, mas esse aqui o senhor não pode tomar com esse, porque
esse é como se fosse, esse é o veneno e esse é o antídoto. Não pode, o senhor não vai ter efeito nenhum, porque o senhor está tomando o medicamento e o outro que anula esse medicamento. Então, você não pode tomar junto, ou vamos ter que dar um intervalo de tantas horas, ou vamos conversar com o médico e vamos substituir por outro medicamento que não tenha esse efeito. Então, tudo isso hoje é trabalhado com os alunos, em aulas, nós trabalhamos isso também nos estágios, para que eles possam entender todo esse processo que é muito complexo. Mas eu acho muito importante hoje, devido às resoluções da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, nos permite fazer esse tipo de indagação, desse tipo de informação, passar para o paciente. Hoje, né, em breve, nos próximos dias, vai sair uma nova resolução sobre os exames que poderão ser feitos em farmácia, não para diagnóstico, mas para verificar uma interação medicamentosa, para verificar um problema maior, para acompanhar o medicamento. Então, a Anvisa está, né, liberando uma nova resolução para que nós possamos acompanhar de forma mais integral esse paciente. Então, a vigilância sanitária, né, a Anvisa está nos dando ferramentas para um melhor atendimento desse paciente no dia a dia. O professor, eu usei mais a expressão remédio e o senhor usou mais a expressão medicamento. Qual que é a diferença entre remédio e medicamento? Isso daí assim, é uma definição que a gente até brinca, né, muito com isso. Para nós, o medicamento é uma substância natural ou artificial que nos vai trazer um benefício. Então, o remédio é qualquer situação, substância que nos traga alívio de um sintoma. Então, até no dia a dia, a gente fala, olha, se você for uma nutricionista, ela te fizer uma orientação para você melhorar a sua dor de estômago, isso é um remédio. Se você for orientado a tomar um chá para dormir, isso é um remédio. Se você for um psicólogo e você está numa ansiedade muito grande e ele, no seu tratamento, acompanhar de forma correta, melhorar os seus, aliviar os seus sintomas, isso é considerado um remédio. Então, remédio é uma forma mais ampla de alívio de sintomas, de melhoria e qualidade de vida. Quando nós falamos de medicamento, de princípio ativo, né? Então tem vários termos que a gente usa, técnicos, nós estamos falando de uma substância que vai causar esse alívio. Né? Uma terapêutica, um tratamento muito específico, geralmente usando uma substância química natural ou artificial, né? Ou produto sintética, né? Não vamos falar artificial, mas sintética. Já o remédio às vezes, uma palavra amiga pode ser um remédio para aquela sua aflição, entendeu? Então, o remédio é uma palavra mais ampla para alívio de um sintoma seu. Ah, muito bem. E, assim, quando você citou esses profissionais que receitam os medicamentos, os remédios, indicam, eh, nesse sentido eu te pergunto, o farmacêutico, ele também pode prescrever um medicamento? Ele tem esse credenciamento? Então, hoje, por legislação, determinada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, nós podemos, como farmacêutico, desde que tenhamos uma especialização em farmácia clínica, ou seja, temos uma graduação em farmácia e uma especialização na área de medicamentos, de farmácia clínica e prescrição, nós podemos prescrever medicamentos que eles chamam MIP, medicamentos isentos de prescrição, para doenças menores. Então, uma enxaqueca, um mal-estar, uma dor de estômago, uma febre, sempre a partir de uma consulta farmacêutica e de uma orientação correta. Nós podemos, sim, fazer uma prescrição, mas nós temos que ter uma formação para isso. Não podemos sair como farmacêutico, eu posso fazer a consulta e a orientação em relação ao medicamento. Quero prescrever, eu tenho que estar capacitado através de uma especialização para isso.
E no caso de dúvida, quem que tem a última palavra? É o médico ou o farmacêutico? Então, o que a gente tem hoje em dia é o seguinte: o médico é responsável por diagnóstico e prescrição. Se eu, como farmacêutico, detectar algum problema nessa prescrição que possa colocar em risco o paciente, eu posso orientar o paciente a procurar novamente o médico e informar o que está acontecendo, ou eu, como profissional farmacêutico, entrar em contato direto com o médico e falar: esse medicamento, com esse ou esse medicamento, no caso do paciente, poderemos ter problema. O senhor autoriza ele tomar esse medicamento a si mesmo? E aí eu passo a responsabilidade para o médico, porque se eu der continuidade numa prescrição errada, eu posso ser acionado judicialmente também, porque eu dei continuidade num erro, né? Então, não é que o médico, ou pode ser que o médico, naquele momento da prescrição, não se ateve àquele problema que o paciente, muitas das vezes, nem fala que tem, né? Muitas das vezes ele vai na consulta, uma consulta de um endócrino, e não fala que é hipertenso. E a hora que o profissional de endocrinologia fala: olha, você vai tomar tal medicamento. E ele não fala que é hipertenso, e a hora que eu vejo na farmácia, eu falo: ó, se o senhor tomar isso, sua pressão vai subir. O senhor falou isso para o médico? Ah, não, eu não falei. Então precisamos rever isso aqui, porque isso aqui pode causar problema para o senhor. E aí o cuidado é o paciente mesmo, né, professor? Quer dizer, os dois profissionais estão ali para olhar o melhor a ser feito para o paciente, né? Sim, por exemplo, o paciente diabético e precisar tomar um medicamento que a gente chama de corticoide. O médico sabe que o senhor está tomando corticoide, porque a diabetes se altera com esse medicamento. Então, nós temos que entender, ou se ele toma um medicamento para o diabetes, eu tenho que aumentar a dose ou reduzir a dose, dependendo da situação do paciente. E aí eu converso com o médico, ou posso fazer um documento, encaminhar para o médico, dizendo: olha, o paciente é diabético, está com a glicose elevada, e esse medicamento pode comprometer o paciente. Aguardo a sua orientação. E o médico vai dar a orientação do que ele quer que faça com esse paciente. Não, vamos aumentar a dose e ele precisa tomar o anti-inflamatório. É mais ou menos assim que a gente trabalha. É assim que a gente tem que trabalhar, né? O professor, nós estamos chegando aí ao fim já da nossa entrevista, mas antes eu queria te perguntar uma outra coisa. Aquelas vitaminas, aqueles suplementos e tal, isso também se insere nessa nossa conversa? Eles também representam algum perigo? Isso é automedicação? Então, apesar de muitas das vitaminas que estão hoje no mercado são consideradas suplementos, nós temos problemas sim, porque nem todos os pacientes podem tomar aquela concentração de vitaminas. Nem todos os pacientes, por exemplo, vamos dar um exemplo: ele está tomando um suplemento que lá na composição tem um cálcio proveniente marinho. Será que esse paciente não é alérgico a frutos do mar? Então ele não vai poder tomar essa vitamina, esse suplemento. Então o suplemento também entra dentro dessas interações medicamentosas. Pacientes com problemas renais, pacientes com problemas hepáticos, podem sim ser comprometido com o uso de vitaminas, de suplementos. Isso é muito comum também, pacientes chegarem no hospital com uma interação medicamentosa, por exemplo, com vitaminas. Olha, Com cálcio. professor, nossa, tem que pensar muito bem antes de colocar aquele comprimidinho na boca, né, professor? Eu acho que assim, eu queria até ver a relação aí dos remédios mais comuns que a gente usa, mas o nosso tempo está estourando. Você tem um minutinho aí, professor, para finalizar essa nossa conversa aí. Então, é assim, o que eu recomendo sempre, recomendo para todos, converse com o seu profissional de saúde. Se vai até uma farmácia, converse com o farmacêutico, ele está lá no local para te atender, para te orientar, até em relação a essas vitaminas, os medicamentos hoje, né, que eles estão usando os suplementos para dormir. Converse com o farmacêutico, porque nós temos muitas opções de venda livre que podem causar problema. Então, converse com o farmacêutico, ele vai ter condições técnicas para te orientar de forma correta. E
minimizar aí os danos que possam acontecer com o paciente ou com você no seu dia a dia. Então, assim, procure o farmacêutico. Isso é a minha palavra final. Converse com o profissional farmacêutico, ele vai conseguir te orientar. Muito bem, quero agradecer aqui ao professor Alípio de Oliveira do Carmo, ele que é coordenador geral do curso de farmácia da Unip. Professor Alípio, foi uma aula. Muito obrigada pela sua partilha aqui. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade e fico à disposição sempre que precisar. Um abraço. Tchau, tchau, professor. Obrigada.